Quando minha mãe entrou naquele tribunal pedindo que eu pagasse sua pensão, ela sorriu com aquela confiança de quem acha que já ganhou. O advogado dela falava sobre abandono, ingratidão, solidão. O juiz parecia comovido. Mas quando abri minha pasta e coloquei os documentos sobre a mesa, o sorriso dela congelou. Meritíssimo, eu disse. Gostaria de esclarecer por que minha mãe perdeu o direito de me chamar de filha há exatamente 26 anos. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. O juiz pegou o primeiro papel. Suas mãos tremeram. E então, ele olhou para ela e fez a pergunta que mudou tudo. Se você acredita que algumas verdades precisam ser ditas, não importa quanto tempo tenha passado, se inscreva no canal. Curta este vídeo. E fique até o final, porque essa história está apenas começando. A sala de audiências do Fórum de Ribeirão Preto estava silenciosa quando ela entrou. Sílvia Tavares, minha mãe, caminhava como se estivesse em um desfile. Salto alto, tailleur bege impecável, cabelo preso em um coque elegante. Aos 58 anos, ela ainda sabia como fazer uma entrada dramática. Eu estava sentada do outro lado, com minha pasta de couro marrom sobre a mesa. Advogada criminalista havia 8 anos. Eu conhecia cada centímetro daquele tribunal. Mas hoje, pela primeira vez, eu não estava defendendo um cliente. Estava me defendendo. O Dr. Henrique Tavares, juiz da 2ª Vara de Família, ajeitou os óculos e folheou os autos. Ele era conhecido por ser justo, mas também por ter um lado sentimental quando se tratava de questões envolvendo mães idosas. Sílvia sabia disso. Por isso havia escolhido esta vara. Podemos começar, disse o juiz. O advogado de Sílvia, Dr. Marcos Bittencourt, um homem de terno cinza e voz impostada, levantou-se. Meritíssimo, minha cliente, Dona Sílvia, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Aos 58 anos, sem condições de trabalhar, ela busca apenas o amparo de sua única filha, doutora Beatriz Tavares. Ouvi meu nome e mantive a expressão neutra. Beatriz. Bia para os poucos amigos que tenho. A requerente, continuou o Dr. Marcos, viveu anos em silêncio, respeitando a distância imposta pela filha. Mas agora, em seus anos de maior fragilidade, recorre à justiça para obter o mínimo, uma pensão alimentícia que garanta sua dignidade. Sílvia secou uma lágrima inexistente. A atuação era impecável. O juiz olhou para mim. Doutora Beatriz, a senhora deseja se manifestar? Abri minha pasta devagar. Dentro, envelopes pardos organizados por data. 26 anos de silêncio documentado. Meritíssimo, respondi com calma. Gostaria de apresentar algumas evidências sobre a verdadeira relação entre mim e a autora desta ação. Sílvia franziu a testa. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Tudo começou em 1998. Eu tinha apenas 6 anos. Meus pais estavam se divorciando, e a guerra judicial era brutal. Meu pai, João Tavares, era professor de história em uma escola estadual. Homem simples, honesto, que cheirava a livros velhos e café coado. Ele me levava para a biblioteca aos sábados. Me ensinava sobre estrelas no quintal de casa. Minha mãe, Sílvia, sempre quis mais. Ela vinha de família humilde, mas sonhava com tapetes persas e jantares em country clubs. O salário de professor nunca foi suficiente para ela. A separação foi inevitável. E a disputa de guarda, devastadora. Lembro de estar sentada no corredor do fórum, balançando as pernas que não alcançavam o chão, enquanto meus pais gritavam dentro da sala. A assistente social tinha recomendado guarda compartilhada, mas meu pai queria mais tempo comigo. E minha mãe... Bem, minha mãe conheceu Rogério Vasconcelos. Rogério era empresário, dono de uma rede de concessionárias, divorciado, sem filhos, 15 anos mais velho que Sílvia. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro, e uma proposta. Descobri tudo anos depois, quando meu pai faleceu de câncer, e eu precisei organizar os documentos dele. No fundo de uma caixa empoeirada, encontrei e-mails impressos, conversas entre Sílvia e Rogério de julho de 1998. Se você facilitar a guarda para o João, dizia um e-mail de Rogério,
Eu transfiro a casa do Alto da Boa Vista para seu nome e oficializamos o noivado. A resposta de Sílvia, 3 dias depois. Amanhã vou dizer ao juiz que acho melhor a Beatriz ficar mais tempo com o pai. Ele tem mais estrutura emocional para cuidar dela sozinho. Assim fechamos logo isso. Li aquelas linhas dezenas de vezes. Minha mãe havia negociado minha infância por um imóvel de luxo e um anel de noivado. O acordo foi fechado. Meu pai ficou com minha guarda. Sílvia se casou 2 meses depois em uma cerimônia suntuosa no Quinta da Paineira. Eu fui ao casamento de vestido rosa, sorrindo nas fotos, sem entender por que dormia chorando todas as noites. Ela me visitava uma vez por mês. Às vezes nem isso. Sempre com presentes caros e desculpas vazias. Mamãe está ocupada, meu amor. Mas te ama muito. Amor que se media em ausências. Durante 17 anos vivi com meu pai. Ele nunca falou mal de Sílvia na minha frente, mesmo quando eu perguntava por que ela não vinha me buscar na escola como as outras mães. Adultos têm questões complicadas, Bia. Mas ela te ama do jeito dela. Eu queria acreditar. Entrei na faculdade de Direito determinada a entender o sistema que havia decidido meu destino. Graduei-me em 2014. Passei na OAB no mesmo ano. Fiz especialização em Direito de Família e depois migrei para o criminal. A vida me ensinou a ler pessoas, a identificar mentiras, a documentar tudo. Meu pai faleceu em 2019, aos 52 anos. Câncer de pâncreas. Nos últimos dias, ele segurou minha mão e disse: "Você foi a melhor coisa que já me aconteceu, Bia. Não deixe ninguém te fazer acreditar no contrário." Sílvia foi ao velório. Ficou 20 minutos. Não derramou uma lágrima. Foi organizando as coisas dele que encontrei a caixa. Os e-mails, os documentos do divórcio e uma carta que meu pai nunca enviou, endereçada a mim, datada de 2015. Bia, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Perdoe sua mãe se puder. Mas saiba a verdade. Ela escolheu uma vida confortável no lugar de te criar. Isso não foi culpa sua. Nunca foi. Guardei tudo. Digitalizei cada página. Salvei em 3 pendrives diferentes. Procurei o cartório onde Rogério havia registrado a transferência da casa. Paguei por certidões. Contratei um investigador particular que confirmou. A transferência aconteceu exatamente 1 semana depois da audiência de guarda. Durante 4 anos, não procurei Sílvia. Segui minha vida. Construí minha carreira. Não por vingança, mas por necessidade de ser alguém que meu pai ficaria orgulhoso. Então, em março de 2024, recebi a citação. Ação de alimentos. Sílvia alegava abandono material e afetivo. Dizia que eu, filha bem-sucedida, a havia deixado em situação de miséria. Pedia pensão de R$ 5.000 mensais. Olhei para o papel. Sorri. Liguei para minha assistente. Ana, precisa separar todos os documentos que te passei sobre o processo de divórcio dos meus pais. Todos. Vai processar ela, doutora Bia? Não, respondi. Vou apenas contar a verdade. De volta ao tribunal, o juiz ajeitou os óculos e pegou o primeiro documento que coloquei sobre a mesa. Era uma cópia autenticada do e-mail entre Sílvia e Rogério. Meritíssimo, comecei, minha voz firme. Em julho de 1998, minha mãe negociou minha guarda com seu então noivo, Rogério Vasconcelos. Em troca de facilitar que meu pai ficasse com minha custódia integral, ela recebeu um imóvel avaliado na época em R$ 480 mil. Sílvia ficou pálida. Isso é mentira, ela gritou. Dr. Marcos tentou intervir. Meritíssimo, isso é absurdo. Não há como comprovar. Ah, sim, cortei. Coloquei a escritura sobre a mesa. Esta é a transferência do imóvel, registrada no Terreiro Cartório de Ribeirão Preto em 2 de agosto de 1998. 7 dias após a audiência onde minha mãe abriu mão voluntariamente da guarda. O juiz lia cada palavra em silêncio, o senho cada vez mais franzido. Há mais, continuei. Peguei o segundo envelope. Estas são cópias de extratos bancários mostrando que, durante toda a minha infância e adolescência, minha mãe teve condições financeiras mais do que confortáveis.
viagens internacionais anuais, cartões de crédito com faturas de 15, 20 mil reais mensais. Coloquei as fotos. Silvia em Paris. Silvia em Dubai. Silvia em resorts de luxo. Enquanto eu dividia um apartamento de 2 quartos com meu pai, que fazia bicos de aula particular para pagar meu cursinho. E quando meu pai adoeceu, minha voz ficou mais dura. Em 2018, ele precisou vender o carro para pagar parte do tratamento. Minha mãe não contribuiu com 1 centavo, nem visitou ele no hospital. Silêncio absoluto na sala. O juiz olhou para Silvia. Ela estava tremendo, lágrimas reais agora descendo pelo rosto. Beatriz, Foi um erro de juventude. Eu estava confusa. Confusa durante 26 anos. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Confusa enquanto meu pai morria e a senhora postava fotos em cruzeiros pelo Mediterrâneo? Dr. Marcos tentou uma última cartada. Meritíssimo. Mesmo que tenha havido erros no passado, a requerente ainda é mãe e tem direitos. O juiz levantou a mão, interrompendo-o. Ele tirou os óculos, limpou as lentes lentamente, como se precisasse de tempo para processar tudo o que tinha ouvido. Então ele olhou diretamente para Silvia. Sua voz era baixa, mas cada palavra caía como um martelo. A senhora trocou a guarda da sua filha por uma casa. E agora, depois de décadas de ausência voluntária, tem a audácia de vir a este tribunal pedir pensão alimentícia? Silvia soluçou, mas não respondeu. Ação improcedente, declarou o juiz, e recomendo que a autora arque com as custas processuais e honorários de sucumbência. A gavela bateu. Acabou. 3 meses depois da sentença, Silvia tentou me ligar. Bloqueei o número. Ela enviou uma carta para meu escritório. Não abri. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Foram feitas para serem atravessadas uma única vez e depois esquecidas. A notícia do caso vazou discretamente nos círculos jurídicos de Ribeirão Preto. Não virou escândalo, mas virou lição. Outros advogados começaram a me procurar com casos similares. Filhos abandonados sendo processados por pais negligentes que envelheceram e agora queriam amparo. Como você conseguiu provar? Me perguntavam. Documentando tudo, eu respondia. A verdade sempre deixa rastros. Rogério Vasconcelos faleceu em 2023, 1 ano antes do processo. Silvia herdou tudo, mas a fortuna era menor do que ela esperava. Ele tinha dívidas. A casa do Alto da Boa Vista, a mesma que ela recebeu em troca da minha infância, foi penhorada por credores. Ironia poética. Em um sábado de manhã, visitei o túmulo do meu pai. Levei flores brancas, as favoritas dele. Sentei na grama ao lado da lápide. Consegui, pai, sussurrei. Não foi por raiva, foi por verdade. O vento balançou as folhas das árvores ao redor. Por um instante, senti como se ele estivesse ali, orgulhoso. Aprendi que família não é sobre sangue ou obrigação legal. É sobre presença, escolha, amor demonstrado em ações diárias e não em palavras vazias. Meu pai me deu uma infância inteira. Silvia me deu uma lição sobre o que eu nunca quero ser. Hoje, olho para trás sem amargura. A dor moldou quem sou. Uma advogada que luta pelos esquecidos, pelos filhos que cresceram sem mãe, pelos pais que criaram sozinhos. Atendo muitos casos pro bono, especialmente os que envolvem crianças. Se você está passando por algo parecido, saiba. Você não é obrigado a sustentar quem nunca te sustentou. Não emocionalmente, não financeiramente. Amor não é dívida, nunca foi. E se alguém te disser que você é ingrato por impor limites, lembre-se, gratidão é para quem esteve presente, não para quem esteve ausente. Meu nome é Beatriz Tavares. Minha mãe me vendeu por uma casa. Mas meu pai me ensinou que eu valia infinitamente mais. E essa é a única verdade que importa. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir que não está sozinho. E lembre-se, sua história não define seu valor. Suas escolhas, sim.